Olá, estamos aqui em mais episódios do podcast Transcrição e dessa vez com a professora Andrea Pedrosa Harant, que basicamente ela tem... Olá, estamos aqui em mais episódios do podcast Transcrição e dessa vez com a professora Andrea Pedrosa Harant, que basicamente ela tem uma especialidade na relação de transgênicos e de OGMs. Para a primeira pergunta, para começar, professora, eu gostaria de saber mais sobre você, sobre a sua jornada e sobre os seus trabalhos que a senhora faz na universidade. Olá, Gabriela, Eduarda, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Então, falando um pouco sobre mim, eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, aqui do Centro de Biociências, do Departamento de Botânica já há vários anos. Dou aula, né, nos cursos de graduação aqui de Biologia da UFPE e na pós-graduação de Biologia Vegetal. Trabalho principalmente com evolução, mas também, desde o início, como eu trabalho com plantas de interesse econômico, muitas vezes, porque são espécies modelo para o estudo, né, de outras plantas, então eu trabalho há muito tempo com plantas como os citros, os feijões, as passifloras, né, o maracujá, então são plantas de interesse econômico, que tem muito conhecimento genômico, biotecnológico, e por conta disso, sempre dei aula, né, de biotecnologia para os cursos aqui da UFPE, e dentro dessa área a gente também fala sobre transgênicos. Uma pergunta sobre transgênicos, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Eu sei que tem um mito muito envolvido de, nossa, transgênico causa doença, causa enfim, câncer, essas coisas assim. E como a senhora trabalha, né, no ramo, teria como, enfim, falar um pouco sobre isso, né? Sobre se causa alguma coisa, se realmente não causa, se realmente é um mito e coisas assim. Sim, claro. Eu acho que é sempre importante a gente conversar sobre esse tema, porque é um tema que desperta, né, muita curiosidade das pessoas, e existe, vez por outra, né, polêmicas a respeito do assunto, e muitas delas, né, são propagações de fake news, e é importante, então, a gente ter, né, o espaço para explicar melhor sobre isso. Então, os transgênicos, a tecnologia de transgenia, então, só para explicar um pouquinho para o pessoal que está ouvindo a gente, né? Quando a gente faz uma modificação genética de plantas ou de animais, inserindo um DNA exógeno, ou seja, de outro organismo, né? Um gene que venha, por exemplo, de um animal e a gente insere numa planta, isso, né? Então, quando a gente utiliza essa tecnologia do DNA recombinante, como a gente fala, a gente gera um organismo transgênico, né? Porque ele possui no seu genoma agora um segmento do genoma que veio de outra espécie. A tecnologia em si é extremamente segura e a gente consegue já há muitos anos, né? A gente já faz esse tipo de procedimento de transgenia. Sempre acompanha muitos e muitos e muitos testes, né, para garantir a segurança. Então, os transgênicos em si não causam nenhum malefício à saúde, nem ao meio ambiente, do ponto de vista da tecnologia que a gente utiliza, né? Mas como a gente pode inserir numa planta ou num animal um gene, né, que pode ter diferentes funções, um dos genes que são comumente utilizados em plantas, por exemplo, no processo de gerar plantas transgênicas, é um gene de resistência a herbicida. Então, nesse caso muito particular, por exemplo, né, em que a gente tenha soja ou algodão transgênico resistente a herbicida, herbicida é um veneno que é utilizado comumente na agricultura, né, no agronegócio, para matar ervas daninhas. Então, quando a gente tem um plantio muito grande, a gente precisa, né, ter aquela planta de interesse e eliminar as outras plantas concorrentes daquele campo. E se a gente tem um plantio muito grande, a gente não consegue fazer isso catando com a mão e usa-se herbicida. Se o herbicida é tóxico, né, e a gente tem sempre que ter muito cuidado com o uso de pesticidas de uma forma geral,
Então, né, eventualmente, nesse campo transgênico também pode ser aplicado algum herbicida, e nesse caso, né, é possível que o herbicida em si, ou seja, o veneno que está sendo utilizado, é que seja nocivo à saúde, mas não o transgênico, entende? Então, o importante é lembrar que a transgenia em si não tem nenhum risco à saúde ou ao ambiente, é uma técnica segura e bastante conhecida e controlada, mas é possível desenvolver, né, com essa tecnologia, plantas resistentes a herbicida que permitem o uso de herbicidas, que a gente já utiliza, né, também em plantas não transgênicas, e nesse caso, né, o uso de herbicida poderia ser feito em larga escala, porque as plantas são resistentes, e o herbicida em si, né, por ser um veneno, pode ser nocivo à saúde, né? Então é isso que as pessoas às vezes confundem um pouco o risco à saúde dos herbicidas com que a gente já usa em plantas transgênicas ou não transgênicas e os transgênicos que em si não são nocivos. Bem, é muito interessante ouvir tudo isso. E eu percebi que você falou da TDR, da tecnologia DNA recombinante. Você poderia explicar para o público sobre o que é essa técnica do DNA recombinante e quais são as etapas do processo que acontece na TDR? Sim. Então, essa é uma tecnologia muito interessante que a gente já, desde que a gente entendeu, né, descobriu a estrutura da molécula do DNA lá há muitas décadas atrás, né, no século passado ainda, com o Watson e Crick. Então, depois disso, a gente começou a conhecer enzimas, né, provenientes geralmente de bactérias que conseguem naturalmente, como sistema de defesa da bactéria, cortar o DNA de vírus invasores para que a bactéria possa se defender, como se fosse o sistema imune da bactéria. Então, é a partir do momento em que a gente conseguiu descobrir essas enzimas, né, que são as chamadas endonucleases ou enzimas de restrição, a gente conseguiu também isolar, extrair, clonar essas enzimas e usar essas enzimas em laboratório. A gente passou a poder extrair o DNA de diferentes organismos e manipular esse DNA, ou seja, cortar esse DNA em sequências específicas, né, com o uso de enzimas específicas, essas chamadas enzimas de restrição, e ao mesmo tempo usar uma outra enzima, que a gente chama de ligase, é como se fosse uma cola de DNA, para unir segmentos de DNA de diferentes espécies cortados com a mesma enzima, ou seja, que tenham a mesma ponta, o mesmo sítio de restrição e que possam ser reunidas numa molécula de DNA recombinante. Então, a molécula de DNA recombinante é um DNA que tem colado nele um pedaço de DNA de uma outra espécie. Então, quando a gente tem, por exemplo, um vetor bacteriano, que a gente usa muito em laboratório, chamados plasmídeos, são um pequeno DNA circular que existe naturalmente nas bactérias, muitas vezes conferindo resistência a antibióticos em bactérias. Se a gente extrai esse plasmídio bacteriano, esse pequeno DNA bacteriano, corta ele com a enzima de restrição e, ao mesmo tempo, extrai o DNA de uma planta e corta ele com a enzima de restrição, com a mesma enzima. Isso tudo num tubo de ensaio no laboratório. A gente pode, então, depois usar uma ligase para colar o DNA da planta no DNA do plasmídio bacteriano, gerando, então, um DNA recombinante, ou seja, um DNA que é parte planta, parte bactéria, né? E isso a gente faz justamente quando a gente quer clonar um segmento do DNA de um animal ou de uma planta em uma molécula, né, de DNA bacteriano, esse DNA plasmidial que a gente usa como vetor. Uma vez o DNA clonado, né, nesse vetor, então a gente pode estudá-lo, expressá-lo, analisar a função desse gene e, eventualmente, usar esse DNA para gerar uma planta transgênica. Então, a tecnologia do DNA recombinante, né, é básica dentro da biologia molecular, né, permitindo, assim, a clonagem de genes de diferentes organismos num vetor, né, muitas vezes plasmídio bacteriano, e dessa forma esse DNA recombinante, uma vez produzido no laboratório, pode ser estudado e pode ser utilizado para gerar plantas ou animais transgênicos. Muito interessante, muito legal. Eu tenho duas perguntas em relação. A primeira pergunta é se todo transgênico ele deve necessariamente utilizar esse tipo de tecnologia, certo? Ou existem outras?
Então, geralmente, né, o mais comum quando a gente fala de plantas transgênicas é pensar ou plantas ou animais transgênicos, é pensar que a gente parte sim e utiliza sim a tecnologia do DNA recombinante, ou seja, que a gente previamente clonou, né, esse DNA, esse gene de interesse que a gente quer inserir na planta ou no animal, que a gente tenha clonado ele previamente num vetor, e isso sim, então, utiliza a tecnologia do DNA recombinante. Mas, atualmente, a gente também tem a possibilidade de fazer um outro processo, que é o chamado edição gênica. E aí, nesse caso, quando a gente faz a edição gênica, embora, né, no processo como um todo, muitas vezes a gente também use a tecnologia do DNA recombinante, mas a edição gênica em si, né, não necessariamente utiliza-se de um vetor, né? Então a gente não precisa mais clonar esse DNA num vetor, gerar um DNA recombinante num plasmídio, etc. Porque agora a gente tem a possibilidade de fazer, por edição gênica, usar, por exemplo, né, o que está muito famosa atualmente para edição gênica, o sistema CRISPR-Cas, que consegue, então, utilizar RNAs guia, a enzima Cas9 ou outras modificações dessa. E nesse sistema novo, né, então a gente consegue editar, modificar o DNA sem necessariamente precisar usar a tecnologia original, né, que eu estava explicando para vocês de DNA recombinante. Ah, ok, certo. E outra coisa é, assim, todo organismo geneticamente modificado, ou na verdade todo transgênico, ele é um organismo geneticamente modificado, né? Mas nem todo organismo geneticamente modificado ele vai ser um transgênico. Aí eu queria saber se um organismo que ele é híbrido, ele é considerado geneticamente modificado ou não, porque a hibridização é outra coisa, é diferente. Então, a gente geralmente diz que é outra coisa. Então, assim, se a gente fosse pensar no português, assim, né, falar organismo geneticamente modificado, se a gente for tomar o sentido amplo, né, do termo e não o sentido que a gente comumente usa, né, na biotecnologia, a gente tem várias formas, né, e a gente vem modificando geneticamente os organismos através da domesticação dos animais e das plantas lá no início da agricultura e da pecuária, há muitos e muitos anos atrás, né? Quando a gente começou, saiu, deixou de ser um povo nômade, passou a ser um povo agricultor. Então, a gente começou a modificar as plantas através de seleção, posteriormente através do melhoramento genético, e a mesma coisa a gente fez com os animais. Então, assim, se a gente fosse tomar pelo sentido mais amplo, a gente modifica animais e plantas há muito tempo, né, desde que a gente começou a cultivá-los e a criá-los, né, para a nossa utilização, porque a gente usa uma seleção artificial para fazer com que eles adquiram características que eles não tinham na natureza. Então, se a gente pensa no milho que a gente consome, no tomate, nas diferentes raças de cães domésticos, todos esses são formas variantes, né? Ou raças, ou cultivares que não existiam na natureza e que foram modificados geneticamente pelo homem através de um processo de seleção, cruzamentos, né, hibridação direcionada e melhoramento genético clássico, como a gente diz. Mas se a gente, geralmente, quando a gente se refere a OGMs, né, principalmente essa sigla, aí sim a gente já está falando de organismos que foram modificados geneticamente por métodos biotecnológicos, né, e aí, principalmente por transgenia, mas, como eu disse, atualmente a gente também pode fazer, né, essas modificações utilizando edição gênica. Ok, muito obrigada. Professora, e pegando esse gancho das OGMs, da transgenia, quando faz a tecnologia do DNA recombinante, como eu vou saber que a transferência do plasmídio deu certo e o organismo ele ficou totalmente, como posso falar, resistente a um herbicida ou outra coisa? Entendi. Quando a gente faz a transgenia clássica, né? Então, a gente utilizando o DNA recombinante e a gente, nesse caso, né? Nesse exemplo que a gente estava falando da soja resistente a herbicida. Então, a gente inseriu, né? Um determinado gene, que nesse caso vem
de uma outra espécie, né? Dependendo da resistência, tem muitos herbicidas e tudo mais, então a gente pode ter diferentes fontes. A gente vai ter que garantir, né? Testar se a gente realmente conseguiu inserir esse gene eficientemente na soja. Muitas vezes a gente usa, no caso de plantas, 2 métodos principais para fazer isso. Ou a gente insere através de uma técnica chamada biobalística, que é quando a gente utiliza como se fosse uma propulsão, né, a vácuo, como se fosse um revólver, né, que leva pequenas esferas, pequenas balas de tungstênio, de ouro, que ao redor dessas pequenas esferas a gente tem o DNA recombinante que a gente está querendo inserir na planta, e a gente atira, né, no tecido foliar, muitas vezes, ou nos embriões, em cultura de tecidos, de forma a permitir que aquele DNA penetre, né, na célula vegetal e acabe, eventualmente, atingindo o núcleo e se inserindo no núcleo. Mas esse processo de inserção em si pode acontecer ou pode não acontecer, dependendo da célula, e geralmente são poucas as células, né, a porcentagem de sucesso é pequena. Então, de fato, como você disse, a gente precisa conferir depois, selecionar depois, dentre aqueles materiais que a gente tentou transformar, como a gente fala, né, que a gente tentou gerar transgênicos, a gente vai precisar conferir se eles realmente adquiriram de forma estável, estão expressando também de forma estável aquele gene que a gente introduziu. Para isso, a gente precisa fazer alguns testes. Então, por exemplo, a gente muitas vezes tem, junto com esse gene de interesse, a gente pode introduzir um gene de resistência a herbicida ou ao antibiótico, ou algum gene de resistência, ou um gene marcador que expresse uma determinada cor ao tecido, que fique o tecido azul. Então, a gente pode, ao mesmo tempo, garantir que a gente tenha, né, um gene marcador sendo expresso, então a gente pode ter certeza que o nosso gene foi junto, né, o nosso gene de interesse foi junto com aquele gene marcador, que é o gene que a gente usa para selecionar, né, as plantas que foram transformadas das que não foram. Depois que a gente tem essa primeira triagem, né, do material transformado, porque ele está crescendo na higromicina lá no meio de resistência, ou está expressando uma cor azulada no tecido, então a gente pode, então, agora vamos fazer uma segunda triagem, que é testar o nosso gene propriamente dito, por técnicas moleculares, se ele está sendo expresso, se está gerando um RNA, ou se ele está produzindo uma proteína, né? Então, por técnicas moleculares, a gente vai tentar confirmar que o produto desse gene está presente na planta, e depois, obviamente, a gente vai ter que levar essa planta a campo, né? Submeter ela a um herbicida e ver se, de fato, ela consegue sobreviver melhor do que as plantas que não são resistentes ao herbicida, ou seja, que não são transgênicas, as nossas plantas controle. Então, a gente tem que fazer várias etapas, né, para ter certeza que aquele transgênico realmente foi bem sucedido, que a gente conseguiu produzi-lo, né, de forma adequada, e a gente está conseguindo ter a característica que a gente desejava obter. Muito interessante, eu acho esse assunto muito, muito legal. No começo, a senhora falou, né, que existem várias etapas para ver se o transgênico ele realmente não faz mal, né, para o ser humano e tal, e você também disse que ele não traz nenhum dano ao ecossistema. Mas, assim, como é que eu posso afirmar, além de todas essas etapas que você falou, por exemplo, para pegar um gene e saber se esse gene realmente está executando aquilo que a gente quer, né? Que seria, no caso, que a senhora falou sobre os herbicidas e tudo. Como é que eu posso ver, vamos dizer, eu pego a soja, faço uma modificação e eu realmente consigo ver que não vai fazer mal se eu comer essa soja, ou se nenhum outro animal, vamos dizer assim, que passe pela plantação e come essa soja, ele não vai levar nenhum problema ao ecossistema em geral e nem à população. Como é que a gente consegue ter certeza disso? Uhum. Primeiro, a gente tem uma série de conhecimentos e testes a nível mais, assim, molecular. Então, quando a gente faz a transformação, insere um gene de interesse naquele organismo, a gente precisa demonstrar que ele foi inserido numa única cópia, e qual foi a posição do genoma em que ele foi inserido, que ele está sendo expresso, portanto, e produzindo o produto de interesse, porque um gene, né, vai codificar uma determinada proteína de interesse, então a gente pode testar se aquela proteína está realmente presente,
se aquela sequência do gene inserido está íntegra, não houve nenhuma modificação no produto esperado, né? Então, a gente queria que ele produzisse, por exemplo, glúten, em uma planta que não produzia antes, vamos supor, feijão com glúten, né? Então, se a gente insere um gene para a produção de glúten no feijão, a gente pode depois ver se o feijão está produzindo aquele gene, se a sequência do gene não foi alterada nesse processo, então eu sequencio novamente, verifico onde no genoma do feijão esse gene foi inserido, que não há nenhuma outra, né, inserção em nenhum outro local que a gente não gostaria, então não afetou nenhum outro gene, foi somente essa é a única diferença genética entre o feijão transgênico e o outro feijão. Então, não tem nenhuma outra proteína sendo expressa além da que eu tinha interesse em produzir. Ela está íntegra, está sendo, né? É o glúten como eu queria realmente obter, né? E conheço a partir do trigo. Então, assim, eu primeiro faço todos esses testes a nível molecular. Além disso, além de toda essa questão mais de laboratório, ainda é preciso, para aprovação por questões assim, de regulamentação, né? De controle dos OGMs, dos transgênicos para produção no Brasil e em outros países do mundo, existe uma série de regulamentações de testes que tem que ser feito para que o produto em si seja liberado, né? O produto transgênico seja liberado e atenda às questões de segurança. Então, de testes de toxicidade e questões, né, que a regulamentação exige que esses testes sejam feitos. A gente tem também em outras questões, né, para remédios, para outros produtos, a gente também precisa, né, fazer testes de qualidade antes que um produto tenha uma autorização. E para os transgênicos, esses testes também são exigidos e também são muito rigorosos. Então, a primeira coisa é se, por exemplo, se a gente sabe que o glúten é uma proteína segura, e a gente mostra que a única diferença entre o feijão transgênico, que eu estou inventando aqui um exemplo, né, para ficar claro para vocês. Se a única diferença entre o feijão transgênico que produz glúten e o feijão não transgênico é porque ele produz glúten, e o glúten, né, não é uma proteína tóxica, então a gente sabe que o feijão transgênico que produz glúten não causa nenhum prejuízo à saúde. É claro que existem pessoas, né, que têm alergias, intolerâncias, né, ao glúten, mas ela vai ter esse problema com o trigo não transgênico também. Então, o problema, se ela tiver alguma dificuldade com o glúten, ela vai ter não por ser transgênico, mas pelo glúten em si. Então, quando a gente vai falar de questões do ambiente agora, né, então, assim, qual é o dano ou possível prejuízo que a gente pensa em relação ao ambiente? Uma preocupação é quando a gente fala de transgênicos que são resistentes a herbicida, porque, como eu disse, nesse caso em particular, a planta sendo resistente a herbicida, é possível utilizar o herbicida sem que haja prejuízo para aquela cultura, mas o herbicida em si, né, ele pode ser tóxico e trazer prejuízos para a saúde. Então, é preciso, né, ter cuidado, porque a gente geralmente não quer, né, o uso de pesticidas de uma forma geral nos nossos alimentos, tá? Então, mas aí, como a gente já usa, né, vários desses pesticidas tradicionalmente na agricultura não transgênica, então a gente tem, né, tá lidando com os mesmos tipos de risco à saúde e ao ambiente se o nosso produto transgênico, assim como o não transgênico, for utilizar algum tipo de pesticida no seu cultivo. E quando a gente pensa em transgênicos também, a gente pode pensar na transmissão, que risco ao ambiente poderia ter, além dessa questão de pesticidas. A gente poderia pensar no risco de transmitir essa característica transgênica para espécies não alvo, ou seja, será que a minha soja transgênica crescendo no ambiente próximo de uma outra espécie parente dela, tipo uma soja não transgênica, será que é possível que ela cruze uma com a outra e transmita esse gene de resistência para uma planta que originalmente não era transgênica, né? E o transgênico, esse gene escape, digamos assim, no ambiente. Então, para garantir que isso não aconteça, existe todo um controle para que evite que haja o cruzamento entre, né, a planta transgênica e plantas não transgênicas do entorno.
Então, por exemplo, no milho, que é o local de origem, no México, desculpe, que é o local de origem do milho, não é possível cultivar milho transgênico, para justamente evitar evitar que haja cruzamento entre o milho transgênico e o milho que cresce naturalmente naquela região, né? Então, para que não haja essa transmissão dessa característica. Então, a maior preocupação em relação ao ambiente é justamente, né, vai ter que ter todo um cuidado, uma zona, tipo um cinturão de segurança ao redor, para que não haja possibilidade de, por cruzamento, né, se forem espécies que cruzem através do vento, por exemplo, para que o pólen transgênico não atinja plantas, né, inadvertidamente, que possuam aquela característica. Mas observe que mesmo que a gente estivesse falando de uma soja transgênica resistente a herbicida, a gente pode cultivar no Brasil porque não existe nenhuma espécie de soja nativa, né? A soja é da Ásia, então não tem como transmitir naturalmente essa característica para espécies nativas. Mas, mesmo que houvesse a possibilidade de transmitir, que houvesse um cruzamento da soja com uma outra espécie nativa, vamos supor, né, que existisse um aqui no Brasil, e que ela conseguisse transmitir essa característica através de um cruzamento natural. Qual seria o risco? Dentro dessa soja nativa, existiria um segmento de DNA que codificaria um gene para resistência a herbicida. O DNA em si não é tóxico, né? A gente tem DNA na gente, em tudo que a gente consome, então o DNA em si, quer seja para um gene de resistência ou para qualquer outra coisa, o DNA em si, né, a molécula DNA não tem nenhuma toxicidade. Além disso, mesmo que essa característica fosse expressa, não teria ninguém indo lá no campo, na floresta do lado, colocando herbicida na soja nativa que recebeu o gene. Então, assim, não teria nenhum risco de fato, né, nesse sentido. E a última preocupação, a última questão, assim, que também vale a pena mencionar em relação ao ambiente, né, a preocupação com o ambiente, é que a gente tem transgênicos, na verdade, que eles podem ter resistência, e a gente tem isso, inclusive, em cultivo, né, no Brasil, transgênicos que têm resistência, né, a insetos. Então, por exemplo, você tem um algodão BT, então ele naturalmente passa a expressar uma toxina que a gente tira de um bacillus, né, do Bacillus thuringiensis, a gente tira um gene de uma bactéria, inseriu no algodão, nesse caso, ou na soja, ou em outras culturas, então a gente gera um algodão BT, um algodão que expressa esse gene, né, do Bacillus thuringiensis, que é uma toxina para os insetos. Então, se a planta expressa essa toxina, o algodão passa a expressar essa toxina, ele deixa de ser comido, né, e de ser atacado pelo bicudo. Então, ele se torna resistente e a gente não precisa mais jogar inseticida no campo para proteger esse algodão, porque ele passa a se tornar naturalmente resistente. Então, ao invés de a gente ficar jogando inseticida, que pode até cair na floresta vizinha, matar, né, insetos não alvo no ambiente ao redor, por conta de contaminação ambiental desse inseticida, agora a gente deixa de usar o inseticida porque a planta já passou a ser resistente ao inseto, entende? Então, nesse caso, é uma vantagem para o ambiente, né? E se a gente tomar todos os cuidados, né, para que não haja esse cruzamento dessa planta com espécies nativas ao seu redor, usando esses cinturões de proteção, então, nesse caso, a gente não teria prejuízos ao ambiente, sim, seria algo favorável ao ambiente. Entendi. Ok, obrigada. Bem, pelo que a gente viu, vocês têm bastante cuidado em relação ao ambiente. Então, eu gostaria de saber se vocês têm tem algumas iniciativas para promover transparência e também informação sobre essas OGMs transgênicos, para a população entender. Que a maioria das pessoas acham que os transgênicos são mais maléficos do que benéficos para a população, né? É verdade. Isso é realmente um problema, porque existem motivos não biotecnológicos, assim, não científicos, para que as pessoas sejam contra organismos transgênicos. Então, as pessoas podem ser contra por desinformação, e aí, nesse caso, a ferramenta mais importante que a gente tem é a educação, né? Desde a formação
dos professores nas escolas, né, para ensinarem desde pequenas crianças o que é os organismos, o que é a transgenia, o que são os organismos geneticamente modificados, e que a tecnologia em si não é um problema, não causa um problema nenhum, pelo contrário, ela é uma ferramenta que pode possibilitar a gente a ter muito ganho de produtividade, né? A gente pode passar a ter alimentos em que a gente não precise mais usar inseticidas, né, e venenos sobre eles, então vão ser alimentos mais saudáveis. Vai ser mais produtivo se eles sofrerem menos com o ataque de pragas. Então, a gente vai ter, eventualmente, pode ter uma maior oferta de alimentos, né, uma maior segurança alimentar. Então, tem muitas vantagens para o uso da tecnologia na agricultura, da mesma forma que na saúde, né, em várias outras áreas. Então, assim, é importante a primeiro passo, como professora, né, e como pesquisadora, a primeira ferramenta que a gente tem é para educar as pessoas, e essa iniciativa de vocês, né, com divulgação científica, através desse podcast e várias outras iniciativas, são importantes para que a gente converse com as pessoas em geral, transmitindo, né, a segurança e a tranquilidade que as pessoas precisam ter e para não caírem, né, em fake news, assim. Vez por outra aparece alguma pessoa mal intencionada, né, querendo aparecer, a gente tem isso em todas as áreas, infelizmente, né, e aí propagam informações falsas sobre, saiu um artigo de que causava câncer, e aí quando você vai, né, os cientistas vão investigar, na verdade, era uma pessoa mal intencionada que se dizia cientista, né, e queria se promover e aparecer, e depois aquele trabalho era refutado e todo mundo sabia que não era um trabalho sério. Mas isso já causou, né, um impacto, porque pessoas que, por interesses outros, quer seja políticos ou econômicos, né, resolveram encampar essa informação aí de que os transgênicos são ruins, acabam se aproveitando, né, desses casos isolados, né, de pseudociência e propagando essas fake news por aí. Então, a gente precisa estar sempre atento, né, a desmentir como cientistas todos esses trabalhos que não são sérios. Como educadores e professores, a gente precisa formar, né, desde as nossas crianças até os nossos biólogos e etc., para que possam transmitir a informação correta. A gente precisa de pessoas como vocês, né, fazendo divulgação científica, traduzindo essa informação para o público em geral, para que eles entendam que a tecnologia é boa, né? Então, a gente tem energia elétrica, a gente tem celulares, tudo que é tecnológico é bom. Claro que você pode, né, usar uma eletricidade para fazer uma cadeira elétrica, mas você pode usar para o bem também, né? E é isso que a gente quer, que a tecnologia seja sempre usada para o bem, e o controle da sociedade através da política leve, né? A tecnologia está sendo sempre usada para o bem em todas as áreas. Então, o que eu digo para você é assim, existem, né, essa questão mais política e econômica de alguns grupos que vão se contrapor ao monopólio das grandes indústrias de produção de sementes transgênicas, que são do agronegócio internacional, né, grandes empresas, e vai haver, sim, uma contraposição de determinadas ONGs a esse agronegócio em larga escala, e os transgênicos acabam se tornando alvo também, né, nesse processo, já que, de fato, a tecnologia é cara, de fato, né, a regulamentação excessiva faz com que ela se torne muito mais utilizada por grandes empresas que têm o recurso necessário para financiar as pesquisas de transgenia, e mais do que isso, para financiar todos os testes de segurança e toda a burocracia necessária para aprovar o produto transgênico no final. Então, quanto mais a gente exige, né, uma regulamentação excessiva, como se o transgênico fosse algo muito perigoso, a gente passa a exigir muitos e muitos testes, o que, na verdade, não é necessário, né, nesse nível que é feito, a gente acaba obrigando, né, as empresas que querem trabalhar com isso a ter muito custo, um custo muito alto para a aprovação dos transgênicos, e limitando essa tecnologia apenas às grandes empresas multinacionais. Então, isso acaba se tornando um problema mais político, mais econômico, né?
do que um problema tecnológico, biotecnológico em si. Então, você pode ser contra o transgênico porque você é a favor de uma agricultura familiar, de base nacional, e, né, então, por uma questão política, você não queira, né, que a agricultura seja feita através do agronegócio, em larga escala, e o transgênico estaria associado, né, ao agronegócio. Então, mas não há motivo para ser contra o transgênico por uma questão de segurança do ponto de vista científico, né, da técnica, da biologia molecular, aí não há motivo nenhum para ser contra o transgênico, entende? Entendi. E engraçado, pegando um pouco o gancho da fake news, há um tempo atrás eu pesquisei um pouco sobre transgênicos, porque, enfim, ouvi certas pessoas próximas de mim falando, não, porque isso, enfim, é errado, dá câncer, não sei o que. Eu fiz, não, vou pesquisar, né, para conseguir refutar de uma maneira mais correta. E eu parei realmente para pesquisar e eu vi muitos locais dizendo que, ah, não, realmente temos que ser contra. Assim, enquanto eu vi muitos locais dizendo que sim, é bom, tudo isso que a senhora está falando dizia, enfim, de formas resumidas e tal, também tinha muitos outros sites, né, e outras, enfim, redes sociais que muitas pessoas diziam que não, porque isso faz mal, porque a partir do momento que esse alimento, né, enfim, essa planta, esse animal começa a, porque, assim, né, pelo que eu entendi, as pessoas falavam de, ok, estamos mudando aqui o DNA, logo vai sintetizar, né, vai fazer uma outra proteína. E como é que eu vou saber se essa proteína não vai fazer mal para mim, por exemplo? Então, muita gente pegava esse gancho aí enfim, do DNA mesmo, fazendo proteínas, que essas proteínas podiam ser tóxicas e que isso fazia mal e não sei o quê. E eu fiquei muito, meu Deus, calma, gente, também não é para tanto, né? E quando a senhora fala que realmente tem muitas etapas e tal, a gente consegue ver que muitas pessoas só pegam fragmentos, juntam tudo do jeito que elas querem e fazem, eu vou botar isso na internet e quem quiser que acredite em mim, acredita. E infelizmente tem gente que acredita por questões de desinformação e tudo isso, né? Mas enfim, Então acho muito... imagina que você fala assim, é uma proteína diferente, né? Eu não sei se a proteína vai fazer mal para mim. Como é que eu vou saber que aquela proteína não vai fazer mal para mim? É fácil saber se uma proteína não vai fazer mal para você. A gente tem testes de alergenicidade, a gente tem diversas formas, né, que a indústria alimentícia utiliza para saber se um alimento ultraprocessado não vai fazer mal para você quando você consumir, né? Porque ele está sendo modificado lá quimicamente, não é uma coisa natural, e ela precisa, antes de colocar para vender, fazer testes de mutagenicidade, de genotoxicidade, de alergenicidade. Então, existem muitos procedimentos, né, que são utilizados pela indústria farmacêutica, pela indústria de cosméticos, pela indústria de alimentos, para garantir que esses produtos alterados, né, quimicamente ou geneticamente, não vão fazer mal para o consumidor. Né? Então a gente tem isso é fácil, porque não vai muito além, né, do que a gente precisaria testar como transgênicos. O transgênico que as pessoas precisam entender é que o transgênico ele vai ser exatamente idêntico à planta não transgênica que foi transformada com um DNA recombinante. Então você tinha uma planta com todos os seus milhares de genes, né? Em média 30 mil genes diferentes tem uma planta. E todos eles, todo o DNA vai ser exatamente idêntico à planta não transgênica, exceto pela inserção de um único gene. Então, imagina agora que eu, como eu falei, né, eu inseri o gene da produção da proteína glúten. Como é que eu vou saber que o glúten não vai fazer mal para você? Porque você come glúten, né? E a humanidade come glúten desde que começou a cultivar o trigo lá na Mesopotâmia, né? Então, a gente já tem a experiência de milhares de anos para saber que o glúten não vai fazer mal, exceto, né, em poucas pessoas, com uma parcela da população que tem doença celíaca. E aí, claro, nesse caso, mas a gente vai proibir o pão, a farinha de trigo, a pizza, o hambúrguer e tudo mais, porque tem algumas pessoas que têm doença celíaca e tem um problema com o glúten? Não, a gente vai dizer, olha, quem tem problema com glúten não come glúten, mas o glúten é seguro para a grande maioria da população. E aí, se eu coloco o glúten agora, não no trigo, mas no feijão, o glúten continua sendo glúten e não vai fazer mal para mim do mesmo jeito, entende? Então, é isso. Além do mais, tem transgênicos em que a proteína expressa do transgênico nem vai estar no produto final. Então, imagina que você faz uma soja
né, que é uma soja BT, que expressa, então, essa toxina para poder fazer com que ela seja resistente a insetos e não mais precise colocar um inseticida na lavoura, que vai afetar a praga da soja e um monte de borboletas e abelhas ao redor, né? Então, você agora passa a ter uma soja BT, então você não usa mais inseticida. Melhora muito, né, o ambiente ao entorno. Mas essa proteína da soja não vai estar presente no óleo de soja, porque é uma proteína, o óleo de soja, ele é extraído só o lipídio, né? Então, você não vai ter essa proteína do transgênico no produto final, que é o óleo de soja. Então, você pode tomar óleo de soja? Pode, porque ele é quimicamente, e a gente tem técnicas de análise química extremamente sensíveis, né, que conseguem detectar microcontaminações com remanescentes de venenos e coisas assim, que provam que o óleo de soja transgênico é exatamente idêntico ao não transgênico, não tem diferença absolutamente nenhuma, porque é óleo, não é proteína. Então, assim, entende? As pessoas acham que pode ter um problema, quando na verdade não tem problema nenhum. Sim, é verdade. E eu tive um trabalho, né, que foi também sobre transgênico, e eu lembro que o professor, ele uma vez até botou em pauta a questão de, tipo, se a gente for olhar os alimentos transgênicos, eles são muito mais regulamentados, são muito mais, a gente se preocupa muito mais com, por exemplo, não estou dizendo que é para a gente parar também de comer isso, não é isso, mas do que, por exemplo, alimentos orgânicos, né? A feirinha orgânica, que tem aquelas pessoas que vão lá, fazem, mas a gente não sabe que tipo de sei lá, herbicida, por exemplo, elas utilizam, mesmo que seja em pouca quantidade, né? Porque é uma cultura menor. Mas, enfim, tem muito menos regulamentação nesses alimentos do que, por exemplo, nos transgênicos. E a gente se preocupa muito mais com os transgênicos, né? Eu achei essa discussão meio polêmica, talvez, mas eu também achei interessante de se pensar, né? Mas, como eu disse, eu também não estou dizendo que parar de comer orgânicos, não. Não, sem dúvida. E se pensar que, por um lado, né, a gente está num país que nos últimos anos aprovou dezenas de produtos, né, de agrotóxicos condenados em outros países, né, e que está tudo isso na nossa mesa, que são venenos que já foram provados que são problema para a saúde e que nós estamos consumindo porque foram aprovados, né, nos últimos anos, para que a gente consuma isso, apesar de todo o dano que a gente sabe que eles causam, a gente tem muito mais a que se preocupar com isso, e não com uma tecnologia que tá, né? Tantas coisas boas, como, por exemplo, o arroz dourado, um arroz que é um arroz biofortificado, para ser rico em carotenoides, para evitar, né, para dar uma fonte assim, extra de vitamina A, para que faça com que crianças não tenham cegueira, que crianças não morram. Então, assim, tem tantas coisas boas que os transgênicos geram e as pessoas focam em fake news, né, que não fazem sentido, ao invés de se preocupar com os nossos venenos que estão presentes na nossa mesa, né? Sim, sim. Isso é verdade, professora. E acho que para finalizar, acho que mais uma das perguntas e como é a regulamentação dos organismos transgênicos no Brasil? Existe um órgão, né, específico para essa regulamentação, que é a CTN-Bio. Então, ela conta com pesquisadores de diversas áreas, conta com membros da sociedade civil. Então, é um órgão técnico, né, a Comissão Nacional Técnica de Biossegurança, que analisa todos os pedidos, né, para cultivo e produção de organismos geneticamente modificados, quer seja plantas, animais, vacinas, etc., né? Então, é interessante a gente lembrar que muito do que a gente consome de medicamentos e de vacinas são, né, transgênicos também, são a partir de organismos geneticamente modificados, e nesse caso, né, quando a gente fala de vacinas, de remédios, etc., as pessoas não têm problema nenhum com os transgênicos, né? Só quando a gente fala de plantas ou de alimento. Então, assim, mas a segurança precisa estar em todos os níveis, né? Então, esse mesmo órgão que verifica, né, animais, medicamentos, vacinas, etc., transgênicos, também analisa todos os pedidos para plantas transgênicas. E aí, como eu disse, tem toda uma regulamentação com muitos e muitos e muitos testes de segurança que tem que ser demonstrados para que o produto seja, então,
aprovado, e depois disso ainda é necessário todo um controle para que esse produto seja assim, acompanhado, né? Que a gente fala, um acompanhamento para que não houve nenhum escape, se houver necessidade se houver algum acidente, é preciso ter medidas de contenção, o que no caso, né, tudo já bem estabelecido. Então, assim, não há nenhuma preocupação, porque existe no Brasil, né, um órgão que é destinado a fazer esse tipo de controle. O que é bom, porque dá segurança, né, à população, mas, como eu disse, é um controle um pouco excessivo, fazendo com que a gente exija, né, uma burocracia muito grande. Então, por exemplo, a gente tem um produto nacional desenvolvido por uma empresa brasileira, né, pela Embrapa, de um feijão resistente a vírus, né, mas que a gente não consegue ter isso no mercado porque não é tão difícil, né, tão alto o custo e para conseguir fazer toda essa regulamentação e tudo mais, que muitas vezes acaba que não há o interesse econômico de se colocar aquele produto transgênico, né, adiante. Vários produtos transgênicos que foram desenvolvidos acabaram não beneficiando a população por entraves, né, burocráticos e, consequentemente, por inviabilidade econômica. Mas, do ponto de vista de segurança, sim, existe, né, todo esse controle, então não temos por que ter nenhuma preocupação. Uhum. E, bem rapidamente, só um ganchozinho que a senhora falou sobre os medicamentos, né? E, se eu não me engano, a insulina, ela é feita, né, a partir de uma bactéria transgênica, a insulina comercial. E muita gente usa, todo mundo, na verdade, né, que tem diabetes, precisa usar, utiliza, e pelo menos eu nunca vi nenhuma problematização acerca disso, né? Ninguém falando, não, vamos parar de tomar insulina porque é feita a partir de uma bactéria transgênica e coisas assim. Mas, enfim, adorei o encontro. Ou até a própria vacina, né? A própria vacina que a gente faz de Covid, algumas delas também. Então, assim, a gente tem, né, sempre que lembrar que os transgênicos não estão só na nossa alimentação, eles são nosso dia a dia, né, em várias áreas, sem nenhum problema. Sim, entendi. Enfim, muito obrigada, professora, por esse encontro. Ele foi muito rico. Eu gostei bastante. Imagino que Caio também tenha gostado bastante. E quem está nos ouvindo, eu espero também que tenha gostado bastante. Eu achei que ele foi muito bom, muito bom. E obrigada por ter se disponibilizado para gravar com a gente. E eu acho que é isso. Não sei se Caio quer falar alguma coisa. É isso, professor. Eu achei muito enriquecedor o encontro da gente hoje. Falou de várias coisas que eu não fazia ideia de que existiam ou que eu não tinha muito conhecimento. Então, para mim, foi bastante gratificante. Espero também para as pessoas que estão ouvindo a gente. Que bom, eu aqui agradeço a vocês a oportunidade, parabenizo, né, a toda a equipe pelo excelente trabalho. Continuem assim, trazendo ciência e informação útil, né, para todo mundo. E obrigada mais uma vez. Ok, obrigada. Até a próxima. Até. Até a próxima.